E aí, exemplos de mitos paralelos. Quem acompanha aqui o canal há algum tempo já viu várias vezes a comparação das histórias de dilúvio. Tem um vídeo específico, inclusive, a gente fez pelo menos umas 2 lives antes de ter o vídeo falando sobre dilúvio em diversas culturas, mas a gente fez um vídeo, que é um vídeo de mais de meia hora, né, falando sobre dilúvio em algumas culturas, não lembro quantos, se foram 7 ou mais. Para quem não viu, né, depois assista lá o vídeo, mas eu vou recapitular aqui rapidamente. A gente tem o dilúvio mais famoso, né, que é o dilúvio bíblico da Arca de Noé. É uma história de inundação que um Deus alerta uma pessoa para que ela se proteja e ela se protege numa grande embarcação e sobrevive e depois repovoa a terra, né? Esse mesmo tema, essa mesma narrativa básica, a gente encontra também em textos mesopotâmicos, como por exemplo a Epopeia de Gilgamesh e o Atrahasis, né, o épico de Eridu, e a gente encontra isso também na Grécia, na história de Deucalião e Pirra, que é um pouco menos famosa, talvez, quando se fala em histórias de dilúvio dessas, né? Mas é relativamente famosa também, fazer parte dos estudos clássicos e tal, ler Deucalião e Pirra. Mas Deucalião e Pirra é um casal também que sobrevive a um dilúvio que é enviado por Zeus para destruir a humanidade. Esse casal entra numa grande embarcação, numa arca propriamente, numa caixa de madeira, sobrevive à inundação e depois repovoa a terra, né? Ou pelo menos aquela região que importa para a história. Então, assim, é uma coisa que desperta uma curiosidade, né? Será que um copiou o outro? Será que tem alguma coisa, algum significado oculto nessa história que é compartilhado por essas diferentes culturas? Existe uma conexão histórica? É um mero paralelo formal ou há uma conexão mesmo temporal, cronológica, de contato entre populações? Como explicar isso, né? Então, um exemplo é esse do dilúvio, eu não vou desenvolver tanto aqui, porque, como eu disse, já tem um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal, de mais de meia hora. Mas esse não é nem de longe o único exemplo de mito paralelo. Um segundo exemplo, que é muito forte também, é o exemplo dos mitos de criação baseados em histórias de luta contra o caos. Esse geralmente é como se chama isso nos estudos de mitologia comparada, né? Chaoskampf, que é uma expressão em alemão que é exatamente isso, né? Luta contra o caos, que envolve muitas vezes a vitória de um deus sobre outro e também, nem sempre, mas frequentemente, esse Deus destruído é utilizado para compor o mundo, para formar a realidade tal como a gente conhece. Então, o mundo era muito diferente antes, era desorganizado, desordenado, caótico, hostil à vida, e aí um Deus criador, que na verdade é muito mais um Deus ordenador do que alguém que traz as coisas do nada, não, ele parte de um cenário caótico, vence esse caos e torna o mundo ordenado, as coisas no seu lugar, né, tanto socialmente quanto geograficamente, geologicamente, faz as montanhas, faz as árvores, a vegetação, o curso dos rios, etc. Né? Então a gente tem vários exemplos disso, em várias mitologias diferentes. Um exemplo disso, o mito nórdico. Né? No mito de criação nórdico das populações ali da Escandinávia, e que foram conservados principalmente na região ali da Islândia, né, foi um dos últimos lugares a serem cristianizados, que vinham dessa cultura nórdica, então a gente tem textos, né, que preservam essa tradição muito bons, né, para analisar como é que eram essas histórias antigas antes do contato com o cristianismo, como por exemplo a Eda em prosa e em verso, e nesses textos a gente encontra um mito de criação que diz mais ou menos o seguinte: no princípio havia uma espécie de névoa apenas, indistinta, um cenário gélido, né, frio, hostil, e dessa névoa surge, né, se condensa de certa forma, um gigante de gelo chamado Ymir. E esse gigante, ele não é o único produto espontâneo dessa névoa. Outro produto é uma vaca gigantesca, que tem um nome complexo que eu não me lembro agora, e inclusive das tetas dessa vaca manam 4 rios, e esse é um tema que também recorre em algumas mitologias, né? 4 rios manam das tetas dessa vaca. E o Ymir é nutrido, esse gigante de gelo, ele é nutrido pelo leite dessa vaca, ele é alimentado por essa vaca. E aí, essa vaca, ela lambe também esse gelo, né, esse cenário gélido meio abstrato,
ela lambe esse gelo. Ah, deixa eu compartilhar aqui para ilustrar. Eu tinha separado a imagem e não estou mostrando. Aqui, essa é uma representação do século XVIII desse mito, né? A vaca, ela lambe o gelo até que começa a aparecer um tufo de cabelo no gelo que essa vaca está lambendo. E aí no primeiro dia ela lambe, esse gelo aparece o tufo de cabelo. No segundo ela lambe mais e aparece uma cabeça. E no terceiro dia ela termina de lamber aquele gelo e surge uma forma completa, né? Um ser completo, que é um deus chamado Buri. E esse deus tem um filho chamado Bor, e o Bor tem. Não, na verdade, o Bor tem três filhos, né? Que é o Odin e os seus dois irmãos, né? Veli e Ve. Odin é o pai do Thor, né? Mais famoso, o deus mais famoso nórdico, provavelmente. O Odin também é bem famoso, né? E aí, esses três deuses novos, de uma nova geração, eles matam o gigante de gelo Ymir. E o corpo do Ymir, que foi destroçado por essa nova geração de deuses, é transformado no mundo conhecido. Então, por exemplo, o sangue dele forma rios, a cabeça dele forma montanhas e por aí vai, né? Esses deuses, eles matam esse deus e reordenam esse gigante no mundo conhecido. E aí, beleza, né? E o Odin, ele vai ter um filho que é o Thor, que é um deus da tempestade. Também é um deus que é um tipo de deus muito frequente, um deus que é sempre muito importante em vários panteões, como, por exemplo, em Canaã, como por exemplo o Marduk, que é o próximo da lista aqui. Mas então, assim, esse é o mito nórdico de criação, né? Uma versão do mito nórdico de criação. Então reparem nessa questão, né? No início era um caos, algo desordenado, e aí surge uma nova geração de seres que matam um ser anterior, mais primordial, e ordenam a criação, né? Criam um mundo ordenado. Beleza, esse é um exemplo. Um segundo exemplo, o Enuma Elish, né? Para a alegria do Hugo aí. O Enuma Elish é um épico babilônico. E o que o Enuma Elish diz sobre a origem do mundo? No princípio, havia dois seres, que são Tiamat e Apsu, que são seres associados também ao caos. Tiamat é associada às águas violentas do mar, e Apsu é associado às águas dos rios e das fontes. O que vai ser depois as águas que, por exemplo, você cava um poço e encontra, né? Esse é o tipo de água que o Apsu representa, enquanto Tiamat representa a água que é navegada e que é muito perigosa, né? E Tiamat e Apsu têm vários filhos, né? Nascem do encontro desses deuses alguns seres, e aí tem uma série de gerações. Uma figura importante de uma geração mais nova a partir de Tiamat e Apsu, é o deus Anu, que é o deus do céu, e o Anu tem um filho, em algumas histórias ele é irmão, mas em outras ele é pai de um deus chamado Ea, ou Enki, que é o deus da sabedoria. E o Ea, ou Enki, tem um filho chamado Marduk, que é o deus propriamente da Babilônia, né, o deus nacional da Babilônia, que é o protagonista, né, do Enuma Elish. E o que acontece? Antes do Marduk existir, o Ea, esse deus sábio, e aí deixa eu passar a imagem aqui, que na verdade agora a gente já está falando disso, né? O Ea, que é esse deus sábio, ele tem um confronto com um deus anterior a ele, que é o Apsu, aquele deus primordial. Ele vence o Apsu e transforma o Apsu no seu local, a sua habitação, que são essas águas subterrâneas, né? As águas de baixo. E o Ea tem um filho, que é o Marduk, e o Marduk, ele enfrenta a deusa que sobrou, primordial, que é a Tiamat. E a Tiamat é derrotada, ela forma vários monstros, é um exército de seres mistos, que representam essas forças caóticas, desordenadas, e ela é vencida pelo Marduk, que é um deus da tempestade, inclusive segura aqui na sua mão que tem um relógio de pulso, né? Ela segura um raio. E o Marduk, então, vence Tiamat, usando principalmente os ventos, as armas de Marduk, ele reúne os ventos contra Tiamat, vence Tiamat, e a partir do corpo de Tiamat ele forma a realidade conhecida. Então também é uma luta contra o caos, e a partir de um deus morto primordial, forma-se a realidade tal como a gente conhece, né? Então, por exemplo, até pegar para ler aqui um trecho do Enuma Elish, que é a tabuinha 4 do Enuma Elish, que diz assim, que Marduk, depois de derrotar a Tiamat, dividiu-a como um peixe seco em duas. Metade dela dispôs e o firmamento esticou,
reforçou o couro, guardas fez tomá-lo, suas águas não deixar cair, lhes ordenou. Então o Marduk ele divide Tiamat em dois pedaços, né? O pedaço de cima dessas águas de cima ele escora com o firmamento, ele faz algo firme como couro para escorar para essas águas não caírem, e o resto da Tiamat são as águas de baixo, né, as águas do mar. Então isso tem um paralelo com a história de Gênesis 1, né, que é muito discutido. Mas antes de chegar lá, fechamos então o Enuma Elish. Então o Enuma Elish, brevemente, vai ter vídeo depois no canal sobre isso, bem organizadinho, mais completo, mas eu estou só querendo colocar aqui esses paralelos, né? Então vamos agora para um terceiro momento, uma terceira história, na verdade, que é essa aqui, né? Que a gente poderia dizer que é a história hebraica, bíblica, que na verdade tem algumas histórias de criação dentro da Bíblia. A gente conhece principalmente Gênesis 1 e 2, mas em outros momentos, por exemplo, no livro de Jó e no livro de Salmos, há referências também ao momento de criação. E o imaginário utilizado para descrever esse momento traz também lutas contra o caos. Então, por exemplo, no Salmo 74, bom, eu abri o 89 aqui, então vou no 89 primeiro. No Salmo 89 diz o seguinte: És tu, e aqui é o salmista falando para Deus, né, Yahvé, és tu que dominas o orgulho do mar, quando suas ondas se elevam, tu as amansas. Esmagaste Raabe como um cadáver, dispersaste teus inimigos com o braço poderoso. Teu é o céu e a terra te pertence, fundaste o mundo e o que nele existe. Noite e meio-dia tu o criaste, etc, etc. Né? Então parece haver aqui, no texto do Salmo 89, uma referência, pelo menos a um imaginário desse de vitória de Deus contra o caos representado por seres monstruosos. Né? Como aparece também no Salmo 74, que diz o seguinte: Tu, porém, ó Deus, és meu rei desde a origem, quem opera libertações pela terra. Tu dividiste o mar com o teu poder, quebraste as cabeças dos monstros das águas. Esse aqui é o Salmo 74, versículo 12 para frente. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã, dando-o como alimento às feras selvagens. Tu abriste fontes e torrentes, tu fizeste secar rios inesgotáveis, o dia te pertence e a noite é tua, tu firmaste a luz e o sol, puseste os limites da terra, etc, etc. Né? Então, mais uma referência a essa ação de Deus, de um Deus, vencendo o caos com imagens de violência, né? Esmagando a figura monstruosa representante do caos e ordenando o mundo a partir daí. Então a gente tem essas três histórias, né? O mito nórdico, babilônico e israelita, né? Judaíta, hebraico, e vocês veem essas características semelhantes. Inclusive, o comentário do Azar Abakura me fez lembrar o seguinte: na história de Gênesis 1 mesmo, que é a mais conhecida, de criação, a gente também tem uma referência, né, à questão da separação das águas de cima e águas de baixo, que lembra aquela divisão de Marduk feita a partir de Tiamat, mas tem outra parte também, logo no início, no primeiro, né, no segundo, no primeiro já, primeiro e segundo versículos, que talvez faça uma referência também a essa cena da vitória de Deus sobre o caos. Porque diz assim, né, que quando Deus começou a criar o céu e a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro ou um vento, né, ruá, um sopro ou um vento de Deus agitava a superfície das águas. Então, você pode imaginar isso como esse agitar como uma leve agitação, se é um tangenciar a água, ou algo mais violento, né? Um sopro de Deus, um vento de Deus, um ataque, né, por meio do vento de Deus contra essas águas, que são as águas do abismo, né, que vão ser depois ordenadas na sequência do texto, né, separadas em água de cima e água de baixo, as águas de baixo divididas em dois para abrir espaço para a terra firme, etc. Né? Então, há quem leia também no próprio texto de Gênesis, nesse Gênesis 1 e 2, uma referência a essa ideia de uma vitória de Deus usando ventos, inclusive como é muito explicitado no Enuma Elish,
contra o estado primordial, né, que não é deificado explicitamente no texto de Gênesis 1, mas pode fazer referência a esse imaginário mesopotâmico, né?